Olá, meu nome é Marco Aurélio, eu sou professor do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense. Esse é o curso de Economia para não economistas e nós hoje vamos começar a discutir o modelo do equilíbrio geral. Para vocês que não estão familiares com o tema, o modelo do equilíbrio geral ele é o paradigma fundador do neoliberalismo econômico, mas também, eu diria para vocês, filosófico, porque ele pretende se estender para outras dimensões da vida além dos aspectos materiais. Então, o paradigma do modelo bíblico geral ele é o resultado de uma construção teórica que começa a rigor com Adam Smith, não ele, coitado, ele não tinha noção disso, mas seguramente com Walras, já no século XIX, apenas 10 anos depois do Marx publicar O Capital, uma crítica poderosa ao liberalismo, né? A tudo isso que é hoje. O Marx já enxergou lá no século XIX, e 10 anos depois há uma resposta, que a meu juízo é uma resposta que funda o neoliberalismo. Até ali nós temos um liberalismo, por mais que tenha sido apropriado pelas elites mundiais, principalmente britânicas, anglo-saxãs, mais restritamente ainda pelo núcleo de banqueiros internacionais, pelo pequeno e seleto clube de banqueiros internacionais. Já no século XVIII já vinha com força essa formação, como vocês bem sabem, e durante o século XIX é uma consolidação dessa rede internacional bancária, com correspondentes por todo lado, não no Brasil, nós vamos nos atrasar, nós só vamos ter um sistema financeiro a rigor, constituído mesmo, com força sobre a montagem dos pactos políticos na década de 80. Antes disso a gente não tem. Coincide também a partir dali a nossa decadência, mas isso não é tema para nossa discussão hoje. Hoje aqui a nossa discussão é que o neoliberalismo ele possui um modelo matemático para se defender. Defender de quê? Da crítica. A gente já viu até aqui que não existe uma teoria verdadeira, universal. Não existe tal coisa em ciências sociais. É tudo ideologia. Então, como tal, o jogo, a disputa é pela hegemonia da narrativa. Desde sempre. E essa narrativa neoliberal ela ganha uma extraordinária força a partir de meados do século XIX, apesar do seu tombo na década de 30 do século XX, quando em 1929 a gente tem o crash da Bolsa de Nova York, e ali fica muito claro para muita gente que a doutrina neoliberal, que a política econômica que emana, que é resultado lógico da aplicação do modelo sobre a realidade, essa doutrina ela já não funcionava mais nos anos 30. Né? Ali o sistema capitalista internacional deu claros sinais de perda de estabilidade. Quer dizer, a noção de equilíbrio, aquela em que o sistema econômico, com as suas várias entes, né, as firmas, as famílias consumidoras, os mercados, eles atuam mais ou menos em equilíbrio, portanto, equilíbrio de preços, eles têm um sistema de trocas, que é um sistema de trocas onde não há muitas perturbações, vamos dizer, esse é o ideal da economia de mercados, esse equilíbrio, ele é também a solução de um sistema matemático, um sistema de equações que são formuladas para que isso aconteça. Como é que a gente descreve uma situação de placidez no ordenamento econômico? De completa cordialidade, funcionalidade, convivência, impessoalidade, portanto o nível de atritos, ruídos, conflitos é mínimo, todo mundo persegue o mesmo objetivo, as famílias, os indivíduos querem um enriquecimento para consumir, que toda razão de existência é o consumo, né? E as firmas elas procuram o lucro cegamente. E aí dentro das firmas, pessoas também buscando ali enriquecerem para consumir e tudo demais. Então esse sistema, que é um sistema de supostamente se desenvolve em torno de um ordenamento muito grande mundial,
esse sistema ele experimentaria no seu dia a dia pequenos desequilíbrios, choques, como são chamados em economias de perturbações, né? Choques, pequenos choques. Esses choques eles atuam sobre os mercados e eles são imprevisíveis, supostos imprevisíveis. Então, uma quebra de uma safra, um poço de petróleo que é descoberto, uma seca na área de laranjas dos Estados Unidos, uma doença nos porcos da JBS. Fortuitamente, coisas acontecem todos os dias, e isso interferiria sobre o sistema de preços dos mercados, e, portanto, de oferta e demanda, e, portanto, o sistema econômico ele experimentaria, claro, ele não seria completamente plácido, mas ele seria uma espécie de um lago, né? Com uma brisa mansa, aonde o equilíbrio ele é pouco ferido, apesar de muito frequentemente ele é pouco ferido, não há uma ameaça à estabilidade do sistema. Ele descreve suas trajetórias em torno, né, daquela ideia de infinitesimal do equilíbrio. Em 1930 isso verificou-se absolutamente falso. E a razão é porque nós tivemos aquilo que outras correntes já previam das relações entre a riqueza e o poder e de como que essas relações também podem promover ao mesmo tempo a prosperidade no sistema e frequentemente também, isso é esperado, promova a instabilidade. E a instabilidade sistêmica ela é um problema, porque ela gira igual uma bola de neve, diriam os críticos, e ela se acumula, ela tem elementos internos, forças internas que a fazem se propagar autonomamente. Uma vez posta em movimento histórico, ela não tem como se ser interrompido. E essa inércia é uma inércia que transborda de uma crise econômica como a que nós vivemos em Wall Street, na indústria mundial nos anos 30, para uma guerra mundial novamente, né? Então a gente tem uma crise política, a gente tem uma crise econômica, a gente tem outra crise política e explode uma bomba atômica. Né? A partir daí, momento, por favor. A partir daí, o que nós vamos ter é uma reconstrução da ordem internacional, já não mais sobre a égide inglesa, mas agora sobre a égide norte-americana. E durante muito tempo isso funcionou também. Né? Então, desde o pós-guerra até os anos 70, o mundo experimentou aí um ciclo de prosperidade extraordinário. Né? Nós aqui, atrasados e periféricos, experimentamos essa prosperidade nos anos 70, com o desenvolvimento econômico dos militares. Né? Não foram os militares, foi a dinâmica internacional. E nos anos 80 nós caímos, junto com todo mundo aí nas garras das finanças globalizadas, e a partir dali, então, tivemos vórtices de crises atrás de crises, até que rompe o novo milênio, o novo século, e o Brasil tenta novamente, ele faz novamente uma tentativa de se desviar dos preceitos neoliberais mais puros, em alguns aspectos, viu? O período do PT ele não foi um período que rompeu com o neoliberalismo. Pelo contrário, ele foi uma total continuidade, em muitos aspectos. Então, aqueles que acham que o Lula e a Dilma foram rebeldes, revolucionários, se enganam. Foram seres absolutamente cordiais dentro do processo. E a razão disso é que eles foram criados pela própria dinâmica internacional, né? Que envolve o dominador estrangeiro. Como assim? O Lula veio de dentro das montadoras, gente. Da indústria. Tudo bem, não é a banca, né? É um neoliberalismo soft, é um neoliberalismo com gasto fiscal para produzir demanda para a indústria, né? Se apropriaram aí das instituições públicas com a finalidade de criar o crédito e tudo mais, visando, em última instância, a prosperidade da indústria. É claro que a prosperidade da indústria ela gera consequências para a sociedade benéficas, né? Que é o emprego, a renda, a melhoria de vida, o avanço da infraestrutura, e, portanto, ela é totalmente convergente com um projeto nacional. Então é por essa razão que nós tivemos aí um ensaio, novamente, um ensaio
de implementação do nosso projeto nacional desenvolvimentista. Ele está longe de ser construído numa direção que a gente acredite que vai ser permanente, viu, gente? Por isso que acabou, né? Eu tenho defendido a ideia de que o Lula e o PT, eles tentaram se manter no poder, e um dos princípios básicos da democracia é a transição de poder. Eles tinham que ter percebido que a hora era de ceder lugares para os adversários para que tudo que eles fizessem não fosse destruído. Não entenderam isso, tentaram se perpetuar no poder, não iam ficar, né? Por quê? Porque a democracia brasileira ela é frágil. Significa dizer, ela é facilmente tomada de arroubo pelos interesses empresariais mais poderosos. Para onde sopra o vento do dominador estrangeiro, a gente vai, como uma folha. Sempre foi assim. Não foi diferente no início da década desse século. Então, o neoliberalismo, conforme vocês podem perceber, ele se propaga aqui, mas também se propaga lá fora, né? Nós tivemos desde os anos 80 lá, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, o Papa João Paulo II, foram paladinos na luta contra qualquer forma de administração da economia que não fosse através dos mercados, principalmente dos mercados de capitais, né? Portanto, economias que não fizeram a opção de não internacionalizar seus mercados de capitais. Nós internacionalizamos os nossos. Hoje, o Brasil ele é um saco furado. As pessoas botam a mão e tiram. A gente não sabe nem quem direito. Tem os paraísos fiscais e tudo mais, né? Então, até a questão dos impostos, tudo é muito difícil você fiscalizar. Muito difícil. Você cria os entes públicos reguladores, a CVM, você cria o Banco Central, cria isso tudo, mas eles não têm, muitas vezes, meios. Seus funcionários lá, seus técnicos, seus bons brasileiros que estão trabalhando nesse lugar, não têm meios para ir atrás. E quando tem, nem sempre são bem recebidos, porque isso ameaça a ordem. Ameaça o próprio mercado. Então, o curso é muito difícil dessas denúncias, dessas investigações, né? A gente tem que aceitar isso também. Não adianta se revoltar. E nem não adianta tentar começar a mudar por isso também, porque não é por aí. Tem que ir mais fundo, né? Eu hoje estou absolutamente convencido, como professor, como participante de formulação de políticas públicas, eu estou absolutamente convencido de que a causa é o atraso da nossa elite. Olhem em volta hoje e vocês vão perceber a que ponto nós chegamos. A nossa elite tem essa cara. Isso é o Brasil. Quem pensa diferente disso está se colocando eventualmente contra o próprio Brasil. Então, longe também do professor hoje estar aqui pregando revoluções ou qualquer coisa do gênero, eu não tenho respostas, eu não sou dono de verdade. Se todo mundo acreditar nas premissas neoliberais, eventualmente o neoliberalismo até se autorrealiza. O negócio é deixar todo mundo acreditando, né? Tem gente que diz, não, a revolução social vai acabar. Não, não vai não. Na África existem países com centenas de milhões de pessoas, todo mundo de quatro igual cordeirinho, na miséria mais absoluta. Então, se devastarem a Amazônia e nós virarmos um país subsaariano, não se surpreendam. Se continuar tudo do jeito que está, vai ser lento. O processo histórico é lento e ele é massacrante, quando olhado do ponto de vista do poder e da riqueza. Então, voltando ao modelo do equilíbrio geral, eu queria dizer para vocês que eu vou continuar esse vídeo, e no vídeo 2 agora nós vamos estudar propriamente a natureza do modelo. Que modelo é esse?